cuidando? Estão estudando? Tá? Estamos de volta para mais uma aula, mais uma atividade de geografia. Mais estudos sobre o continente americano. O continente americano é gigante, nós já vimos algumas informações, e no 8º ano, né, nós temos que entender, aprofundar o máximo de informações possíveis sobre o continente americano. E esse é o objetivo, né, das nossas gravações, das nossas aulas, né, que a gente está elaborando, está passando para vocês. Na semana passada eu tinha solicitado para a chamada, para que aqui embaixo a gente possa comentar, e poucos conseguiram comentar, tá? É só uma dica: para conseguir comentar no YouTube é preciso logar, ou seja, entrar com um e-mail, e o e-mail do estado ele pode ser usado, né? O YouTube ele faz parte do pacote de ferramentas liberados pelo estado, por isso que eu estou usando a ferramenta do estado, né? O espaço, e vocês também devem usar, vocês podem usar então para interagir nessas aulas, com comentários, né? E hoje a chamada é aqui embaixo, curtir, tá? Então, cada semana a gente vai estar lançando desafios diferentes, né? Nas aulas anteriores, no vídeo anterior, vocês podem localizar ele, tá na playlist também, e vocês localizem ele e façam um comentário né, para que a gente possa estar vendo quem está conseguindo acompanhar as aulas. Lembrar de que as visualizações elas são bem maiores que o número de alunos, mas a minha preocupação é que a gente não tem o controle de quem daqui da escola está olhando, que está acompanhando. Então, se tem o comentário, se tem a interação, aí não tem erro. Então, por isso que a gente precisa dessa interação, para que a gente possa ter a certeza de que vocês estão ouvindo e acompanhando essas informações, que a gente está fazendo resumos assim bem importantes, para que a informação mais importante vocês tenham, vocês consigam entender, né? Se perceber que não é esse o método usar para a turma de vocês, posso estar usando outras formas de liberar exercícios, de liberar outras atividades, né, que possam contemplar mais pessoas, né? Então, tenta fazer esse login para que a gente possa ter o retorno em relação a isso também, tá? Combinado? Então, vamos ao conteúdo dessa semana. Então, no livro que a gente tem adotado, o percurso 26, né, o tema, então, América, organizações internacionais e regionais. O que vem a ser isso? O que vamos estar abordando hoje, então? Existem muitas organizações, né, que funcionam além país no continente americano. Então, nós vamos estar analisando essas organizações que funcionam de forma interpaís, internacional, né, de forma regional. Nós não vamos usar as organizações assim de outros países, mas sobretudo os que estão destacados aqui, que funcionam no continente americano. Então, o que vem a ser, então, os detalhes, só para a gente entender? Com frequência, as pessoas formam grupos quando possuem interesses em comum, né? Assim também, por exemplo, fã-clube, sindicatos, clube do livro, né? Assim, os países também, numa organização maior, eles se organizam para que eles tenham vantagens, para que eles tenham algumas organizações que de fato funcionam melhor, depende do setor que está sendo contemplado. Então, por exemplo, esses grupos a nível internacional, a nível regional, eles podem ser com objetivos políticos, com objetivos sociais, com objetivos culturais, com objetivos jurídicos,
né, com objetivos militares, econômicos, entre outros. Então, são interesses que essas organizações têm para que alguma coisa funcione melhor, ou, enfim, interesses, né, que se criam esses agrupamentos a nível, né, de continente, ou a nível de vários países, né, com essas organizações. A maioria dos grupos são que existem, que a gente vai estar analisando, eles são de interesses comerciais, ou seja, um país quer vender um produto, todos os países têm esse interesse de comercializar seus produtos para conseguir lucrar, para conseguir mais empregos, para conseguir gerar mais renda. Então, é normal que os países, de forma normalmente mais próxima, que eles, assim como eles precisam de coisas, eles também oferecem seus produtos para outros países. E isso faz com que se tenha esses blocos, esses grupos, né, estabelecidos. Então, é importante ver de que quando existem esses interesses, né, quando um país precisa, outro país tem produtos a oferecer, né, para que ninguém saia com prejuízo maior ou com lucro muito grande, existem essas organizações para grupos de países se beneficiar mutuamente, ou seja, para que ambos os países não saiam em prejuízo. A gente sabe de que existem as tarifas alfandegárias, ou seja, existem os impostos que são gerados a um país vender alguma coisa, a um país comprar de outros países. Então, existem os impostos que são cobrados, as tarifas. E quando, né, inclusive algumas regras internacionais que devem ser seguidas. E quando se cria um bloco, um grupo dessas que a gente vai estar vendo, a gente pode ver que esses acordos internacionais de tarifas, eles são negociados para que ninguém saia prejudicado, enfim, um compra uma coisa, outro fica de vender, enfim, são esses acordos que são estabelecidos que a gente já vai estar vendo na sequência. Então, os blocos econômicos, então, são esses grupos. Então, o que são blocos econômicos? Então, são organizações internacionais criadas para facilitar e expandir as trocas comerciais entre os países membros, promovendo o crescimento econômico e, consequência, o desenvolvimento social. Para isso, são adotadas medidas como a redução ou a eliminação de tarifas alfandegárias, além de outras providências. Então, esses grupos eles têm isso em comum, eles têm isso como objetivo, né? Promover o bem do país, né? O crescimento econômico do país, gerando empregos, gerando renda. Primeiro bloco, qual que é o bloco referência, né, que não surgiu no continente americano, segundo o próprio livro. Então, foi na Europa que o primeiro bloco econômico se formou, né, chamado de Benelux, né, acabou criando esse primeiro bloco. Então, isso foi em 1948. 3 países suprimiram tarifas alfandegárias com o objetivo de intensificar as trocas comerciais entre eles, tá? E depois desse bloco econômico, dessa iniciativa que deu bastante certo, na verdade, surgiu o bloco da União Europeia, que todos já devem ter visto falar, que é o bloco econômico do mundo mais bem implantado, com seus objetivos, com suas características, com sua moeda única, com um entrosamento em algum momento, de grandes benefícios para todos os países. E nos últimos anos ele está passando por crises, né, por probleminhas ali que estão gerando conflitos entre os países membros. Mas, mesmo assim, é o bloco econômico, né, que tem sua moeda única, tem livre circulação de pessoas, mercadorias, né, uma forma que é o objetivo dos blocos econômicos, né. E o bloco aqui no continente americano tem um bloco econômico bastante grande, né, sobretudo pelas questões de movimentos econômicos, que é a PEC,
né, que é a cooperação econômica Ásia-Pacífico, é o bloco econômico com maior movimento econômico, né, justamente porque ele reúne os maiores potências econômicas do mundo, né, sobretudo os países que fazem, depois a gente vai ver no mapa, que estão em volta ao Pacífico, ao Oceano Pacífico, né? Então, reúne países do continente americano e também da Ásia, né? Então, só imaginam as economias que fazem parte, Estados Unidos, Canadá, Japão, né? China, né? Então, depois a gente vai estar vendo todos os países, né? E os blocos econômicos mais importantes que tem países americanos envolvidos. E o bloco econômico, então, que certamente todos já ouviram falar, né, que é o bloco econômico do Brasil, né, o Brasil, um dos blocos econômicos mais importantes que o Brasil faz parte, o Mercosul. Então, o que vem a ser esse Mercosul que tanto se fala, né, e vamos tentar compreender os detalhes deles. Então, a partir da década de 1980, diante da percepção de que a economia mundial passava por transformações importantes, representantes dos governos Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai iniciaram conversações a fim de integrar comercialmente seus países. Em 1991, esses 4 países assinaram o Tratado de Assunção, na cidade de Assunção, capital do Paraguai, que deu a origem ao mercado econômico do Sul, o Mercosul. Tá? Nós vamos estar vendo, então, todos esses detalhes do Mercosul, né, que nós, né, inclusive aqui, Porã, tem comércios sendo beneficiados, tem comércios estabelecidos, né, e a economia da nossa região, muitas vezes, ela acaba tendo benefícios ou até prejuízos em virtude desse Mercosul, né, que o Brasil faz parte. Então, isso é bem importante, né, sobretudo a questão do trigo que se importa, né, dos países do Mercosul, né, e o leite, né, muitas vezes o preço dele ele é regulamentado pelo bloco, ou seja, ou não regulamentado acaba prejudicando alguns países, né, que produzem mais barato, né? Então são uma série de questões que às vezes entram em conflitos, às vezes tem vantagens, às vezes tem vantagens em relação aos acordos estabelecidos entre eles. Então nós vamos estar vendo mais detalhes em relação a isso. Os primeiros anos do Mercosul. Então, inicialmente, o Mercosul ele funcionou como uma zona de livre comércio, transformando-se a partir de 1995 em uma união aduaneira. Apesar dessa evolução, o Mercosul não atingiu o principal objetivo, tornar-se um mercado comum, o que permitiria aprofundar a associação comercial entre os países integrantes. Tá? Então, é muito questionado, por exemplo, se é um bloco, um mercado comum, livre comércio, né? E os países acabam controlando as fronteiras. Por exemplo, aqui no Brasil, nós não podemos comprar, os comércios em geral não tem como comprar, né, livremente as mercadorias nos outros países, como Paraguai, Argentina, Uruguai. Então, existem limites estabelecidos do que pode e que não pode, né? E o bloco ele tem por um dos objetivos livre comércio, ou seja, comércio funcionar livremente sem maiores consequências. Então, são alguns empecilhos que, se não houver, por exemplo, se os governos não controlarem essas mercadorias, se eles liberar o livre comércio, vai quebrar muitos mercados, muitas empresas, muitas fábricas, assim como já fechou muitas empresas, muitas fábricas nos diferentes países em virtude da liberação de livre comércio. Então, os países estão mantendo essas regras justamente para que o país, cada país acaba controlando
a sua situação para que não tenha prejuízos maiores. Então, se tem alguém controlando fronteiras, é justamente para se ter esse controle. Então, é bem importante, por mais que o bloco parece que é livre circulação de mercadorias e pessoas, né, acaba tendo esse controle. As pessoas é uma coisa que funciona. Nós, qualquer brasileiro, pode circular nos países do Mercosul sem precisar fazer passaporte, ou seja, existem coisas que estão funcionando como bloco econômico. O normal, se alguém sair do país, ele precisa, como cidadão brasileiro, eu posso viver, posso trabalhar, posso viver de forma normal dentro do país. Agora, se eu vou num outro país, o certo é ter licença para ir lá. Tá? Então, como é um bloco econômico que acaba regulamentando isso, o bloco ele acaba liberando de que eu posso ir. Só lógico, eu tenho que passar na aduana e informar, pelo menos é o que muitas vezes se pede, a identidade, informar, mas não sem maiores empecilhos, né, tem como circular com bastante liberdade no próprio Mercosul. Porém, o normal para sair de um país, existe esse controle pelo passaporte, ou seja, um documento que controla o que eu vou fazer, quanto tempo vou ficar e quando vou retornar ao país. Tá? Então, é normal que os países eles tenham esse controle sobre cada uma da população. Então, é importante ver que o Mercosul tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam em relação a isso. Então, alguns dados sobre o comércio intrabloco, o comércio estabelecido, sobretudo, vamos analisar o Brasil em relação aos demais países. Importante ver de que aqui tem um site do Mercosul, para quem puder acessar e navegar por ele, conhecer os detalhes que também estão resumidos aqui. Então, desde a criação do Mercosul, o volume de comércio entre os países membros tem crescido. Então, desde 2007 a 2017, o intercâmbio comercial entre eles aumentou mais de 17%, o que se deve principalmente ao aumento do comércio entre Brasil e Argentina nesse período. O Brasil assume uma posição de liderança entre os parceiros do bloco desde 2004. Mantém-se uma situação comercial favorável no relacionamento com os demais integrantes. Então, nós já vamos analisar esse gráfico ali logo na sequência. Em 2017, do valor total das exportações realizadas pelo Brasil pelos seus parceiros do Mercosul, as exportações de automóveis de passageiros representaram 22%, seguido pelas de veículo de carga 8,8% e de óleos brutos de petróleo 3,4%. Mas a pauta da exportação do Brasil do Mercosul é diversificada. Tratores, adubos, autopeças, plásticos, entre outros produtos. Quanto às exportações, as importações brasileiras do Mercosul, os veículos de carga representam o maior valor percentual, cerca de 13% no total, seguido de automóveis e passageiros, 11%, e pelo trigo, o trigo aqui por aí tem gente comprando trigo, 8,7%. Então vejam só aqui, em relação às exportações e importações do Brasil nos países do Mercosul. Então, desde a criação, 1997, onde existia um equilíbrio, equilíbrio comercial, em que as exportações e as importações eram praticamente iguais, e aos poucos o Brasil, a linha azul, as exportações, ou seja, aquilo que o Brasil vende para os outros países, era que em 2003 começou a ser maior do que aquilo que ele comprava.
Tá? Então, nos últimos anos, então, tem uma grande diferença em 2017, em que o Brasil vende muito mais do que compra dos países. Então, normalmente é isso que os países querem. Então, os países querem vender mais seus produtos do que comprar. Então, o Brasil tem vantagens em relação ao bloco, em relação ao Mercosul. Então, para o Brasil é extremamente estratégico, interessante estar no Mercosul, né, por essa questão que o livro está trazendo aqui. E o livro traz mais outras informações, outras organizações regionais que a gente vai estar vendo uma animação em relação a isso, né, que traz detalhes sobre cada uma das regionalizações. Então, a UAE, Organizações dos Estados Americanos, né, com 35 países do continente americano. Ainda a Uniasul, né, União das Nações do Sul-Americanas, né, desde 2008, 12 países da América do Sul. A OEI, Organização Estados Ibero-Americanos, né? Então é uma organização além América. Também nós temos aqui os blocos econômicos mais importantes do continente americano, o NAFTA, então o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, onde faz parte os Estados Unidos e Canadá e o México, 3 países. Nós temos ainda o Pacto Andino, Aliança do Pacífico, então fundada em 2011, então faz parte o Canadá, Singapura e a Nova Zelândia, além da Austrália. Então acompanhamos a partir de agora mais informações bem selecionadas para entendermos os blocos econômicos e os blocos econômicos do continente americano, bem resumido, bem selecionado para que você possa ter, em pouco tempo, entender bastante informações. Vamos falar sobre blocos econômicos? Mas afinal, o que são os blocos econômicos? São instituições supranacionais, ou seja, que estão acima do domínio de uma nação, formados pelos agrupamentos de mais de 2 países, que possuem como objetivo principal a organização de acordos comerciais, implementando uma redução gradual das tarifas alfandegárias, a fim de potencializar o fluxo de mercadoria entre os países membros e estimular a concorrência em determinados setores de suas economias. Você já notou como é fácil a compra de produtos importados da América do Sul? Produtos de origem paraguaia, argentina e uruguaia? Mas por quê? Isso é algo que provém de acordos econômicos, tais como o Mercosul, Mercado Comum do Sul, que facilita essa compra de produtos desses países, coisa que não era tão fácil há 30 anos atrás. Este bloco foi criado em 1991, após a assinatura do Tratado de Assunção por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, os chamados membros plenos ou efetivos. Em 2012, a Venezuela assumiu uma posição como membro efetivo após a suspensão temporária do Paraguai, onde o Congresso se colocava contrário ao ingresso da Venezuela, em razão das divergências ideológicas com o presidente venezuelano, Hugo Chávez. Após o processo de impeachment, que depôs o presidente paraguaio Fernando Lugo, os governos do Brasil, Argentina e Uruguai puniram o Paraguai, o que abriu a lacuna necessária para a entrada da Venezuela no bloco. Entre os objetivos gerais do Mercosul estão a criação de uma área de livre comércio e de uma união aduaneira. Entre tantas ambições, o Mercosul também busca a uniformização das taxas de juros, criação de uma moeda única e estabelecimento de livre circulação de pessoas. Atualmente, a formação de uma união aduaneira está avançada em determinados segmentos. Uma união aduaneira é quando, além do livre comércio, ocorre um estabelecimento de tarifas iguais entre os países membros com relação aos produtos comercializados, com países que não pertencem ao bloco. Mas se engana aqueles que pensam que o Mercosul é o único bloco econômico da América Latina. Ainda temos a ALBA, Aliança Bolivariana para as Américas, e a ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. Em 2004, os líderes de Cuba e Venezuela apresentaram a proposta da ALBA,
bloco que tem a pretensão de integrar a região do Caribe e o restante da América Latina a partir de propostas de incentivo à solidariedade mútua, projetos sociais e econômicos. Efetivamente, o bloco tem realizado intercâmbio de médicos cubanos para a Venezuela em troca de petróleo e acordos comerciais nos setores de energia e mineração, dominados por Venezuela, Bolívia e Equador. São membros Antígua, Barbuda, Bolívia, Cuba, Dominica, Equador, Nicarágua, São Vicente, Granadinas e Venezuela. Existem centenas de blocos econômicos, uniões aduaneiras, né? Parece que em algum momento virou moda o mundo fazer blocos econômicos, essa é a verdade. Se a gente pesquisar em fontes diferentes, a gente vai encontrar blocos econômicos, os mais diversos nomes, tanto do continente americano como de outros continentes. Então, existem muitos, centenas de blocos econômicos. Então, a atividade, né, que a gente vai liberar na sequência e explicar, acompanhe, né, sobre que cada um possa estar pesquisando sobre isso também. Acompanhe então. E a atividade de hoje. Então vamos para os detalhes de uma atividade diferente, bem legal, para que a gente possa estar aprendendo muito. Então um formato novo, um formato diferente. Nossa atividade será nessa página aqui. É um formato novo, bem interessante para a gente aprender. Essa página, então, né, que eu vou estar liberando, estou dentro dessa página e eu vou estar acompanhando, não dessa forma que estou aqui, mas eu vou estar acompanhando então, as respostas e as atividades que vocês vão estar postando. Eu ainda vou estar postando também nesse canto ou em algum lugar, cada um que acessa, ela vai estar se movendo, essa aula que vou estar gravando também nesse espaço. Então, o que a gente vai estar fazendo? Esse ali é um modelo chamado de Padlet. Então, atividade no Padlet. É um mural totalmente interativo, um mural assim, né, que os alunos podem estar acessando, que tem o link, né, eu vou estar deixando o link no Classroom, né, para que ao clicar vocês vão estar sendo direcionados para essa página. Então, aqui nós temos várias atividades, então, para estar respondendo. Então, aqui, nesse espaço, um vídeo bem interessante sobre o Mercosul. Aqui nós temos um vídeo, né, é importante assistir, sobre os blocos econômicos, né, sobretudo os americanos, mas também a nível mundial, né, os blocos econômicos importantes estão todos elencados aqui nessa aula. E aqui vai estar essa aula que estou falando, e as atividades em azul. Então, o que a gente vai estar desenvolvendo? Então, cada um vai estar entrando nessas atividades aqui e vai deixar o seu comentário como resposta. Então, nesse aqui, ó, Mercosul, pesquise uma característica do Mercosul e escreva aqui. Então, você vai pesquisar, vocês podem estar assistindo essa aula ou pesquisando em outros espaços, e uma característica que você gostou do Mercosul, você vai estar escrevendo aí, vai estar a resposta de todos aqui, pode estar lendo dos outros, de preferência não uma característica igual. Outra atividade, então, pesquise e cite um outro bloco econômico e cite uma característica desse bloco. Então, pode ser qualquer outro bloco do mundo inteiro, né, que você vai estar fazendo a pesquisa, diga qual bloco é, né, e coloque a característica que você achou. Lembrar de que se você não estiver feito o login, né, tem como fazer aqui no cantinho, se não aparece a tua foto, né, você pode fazer o login com a conta do Estado, né, e ao você comentar, você pode ver que se aparece anônimo, você precisa colocar seu nome, então tem como interagir sem logar, mas se você conseguir logar, já aparece, assim como tem o nome do professor. Já usei a conta do Estado também aqui para estar criando essas ferramentas. Se tiver o teu nome, já não precisa colocar, mas se não tiver o nome, coloque o seu nome para que eu possa estar avaliando e acompanhando quem está respondendo. E a terceira atividade, então, pesquise uma característica de um bloco econômico americano, escreva o nome do bloco e a característica. Então, aqui americano, aqui a nível mundial e aqui do Mercosul. Então, são 3 tarefas assim bem interessantes, né? E
esse mural ele vai ficar muito legal porque a gente pode estar aprendendo com o outro. A aprendizagem acontece a partir do momento que a gente interage. Então, é fantástico. Estou usando esse Padlet ali com outras turmas e as turmas estão adorando, né, usar esse formato digital, o formato interativo, né, de aprender. Então, caprichem, coloquem informações bem interessantes, né, para que um possa estar aprendendo do outro. Cuidado no digitar, tentam não fazer errinhos, né, que isso fica bem interessante, que vai ficar, todos vão ter acesso, todos os alunos, né, que recebem o link vão ter acesso a essa página. Então, muito show, muito interessante esse novo desafio que a gente vai estar liberando. Então, caprichem, estudem, né? Então, vai ser a tarefa para essa semana. Então, aguardo a dedicação de todos nessa atividade. Então, para essa semana é isso. Se cuidem, continuem estudando, pesquisem, aproveitem as tecnologias para aprender o máximo. Tá? E tudo de bom, eu aguardo a resposta de todos nessa atividade. Então, se cuidem, tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.